gostaria agora de aproveitar aqui os nossos engenheiros meio chineses, que estão já há um ano, desde o ano passado lá na China, ensinando, né, e dirigindo os chineses na feitura do novo tipo assim de energia que nós descobrimos e que praticamente está funcionando com a vinda agora dos primeiros motores da China que usam, eles chamam de cap motor, que é baseado no meu livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, e que dá assim a possibilidade de evitar, por exemplo, a continuação de criar essas energias hidroelétricas, né, ou então atômicas, que é pior ainda, para produzir eletricidade, fazendo com que esses motores captam imediatamente essa energia essencial, que nós praticamente nos baseamos em Tesla, que descobriu a energia escalar. Ele deu esse nome, energia escalar, porque tem escalas, né? E essa energia é que ele desenvolveu de um modo muito grande, mas não pôde completar o trabalho dele por causa dos interesses econômicos do indivíduo que patrocinava o trabalho, que se chamava Westinghouse. Esse tipo de geladeira que usam até hoje, Westinghouse, é fabricado por esse indivíduo que empregava o Tesla para fabricar o motor segundo os interesses dele, portanto, da indústria dele. E então o Tesla teve que ficar no fator da eletricidade. E nós agora, que somos independentes, né, de qualquer, vamos dizer, interesse assim econômico-social, é o César Soares, é o Roberto Frascari e o Alexandre Frascari, que são pessoas que estão ensinando os chineses a fazer um motor que vai dispensar, por exemplo, com o tempo, agora não, né, a eletricidade ou pelo menos diminuir o uso da eletricidade em 20%, portanto, usando mais a energia escalar que vem pelo espaço, né, que é uma energia que vem principalmente pelos ímãs, porque não é o ímã que fabrica essa energética, né, a positiva ou negativa, como chamam, essa energética escalar, né? O ímã é apenas um transmissor da energia que vem de fora e que passa através dele para os aparelhos, de maneira que o essencial é pegar diretamente essa energia escalar que vem do espaço para evitar, né, a energia atômica, que agora, veja bem, tem uma famosa usina lá atômica perto ou dentro mesmo de Londres que está vazando, né? A fumaça está saindo já da Terra. É uma fumaça radioativa, portanto perigosa para o povo londrino. E todo o tempo o poder fala que não, que isso é muito fraquinho. É como Fukushima, né? É uma usina terrível que está contaminando, né? O mundo todo. O mundo todo. Até os mares. Até o Canadá já tem os efeitos lá. E o poder, né? Que quer ter um poderzinho antes de morrer, porque o poderoso também morre logo, né? Ele quer até o fim, né? Ter esse poderzinho. Então ele faz tudo quanto é estrepulia para conservar o poder econômico social, para ele ficar vamos dizer, na crista da onda. De maneira que essa energética, eu sempre comento com o nosso pessoal, não vai apenas assim melhorar assim a poluição, né? Pode acabar totalmente com a poluição
dos ares, principalmente, e também, né, dos mares, da terra. Então, vai conceder ao ser humano um tipo assim de ar mais oxigenado, porque a poluição que existe nos ares, né, é tão enorme que agora o mundo todo está sentindo. Por exemplo, aqui no Brasil, um calor terrível que nunca teve, aqui em São Paulo, falta de chuva, né, Cláudia? E lá no norte, lá nos Estados Unidos, uma nova tempestade de neve terrível que está impedindo até o trânsito ferroviário, rodoviário no país, por causa da quantidade de neve que está caindo lá. São as temperaturas extremadas, né, Dr. Kepp? No hemisfério norte, as baixas agora no inverno, e aqui as altíssimas e o tempo seco. Isso vai estar afetando seriamente já a agricultura nos dois hemisférios. E uma coisa que eu gostaria também de dizer é que se entrar essa energética, né, que é do magnetismo, o magnetismo não é um elemento só, vamos dizer, material, é um elemento transcendente também. De outro lado, nós temos que admitir que vem diretamente do ser divino, né? Que é a primeira força que existe e que sustenta e cria tudo que existe. Por exemplo, não é Deus, né, que faz cada ser humano nascer, né, a criação de um novo ser humano, mas é por causa dessa energética. Assim, por exemplo, as plantas, né, ou as árvores que permanecem com enormes galhos assim nos ares, é por causa dessa energia que tem sempre dois polos, né, um para a força de gravidade e outro a força elevatória, que sustenta, né, a planta nos ares. E o próprio avião e os próprios motores, em grande parte os aviões, eles planam no ar, não por causa do ar que existe, do vento, que é uma grande infantilidade pensar isso, mas por causa da energia escalar que o motor, por exemplo, entra em contato e que sustenta o avião. E se cai qualquer coisa é por uma falha mecânica, que o motor deixou de captar essa energia escalar. Então, gostaria agora de que tanto o César como o Roberto, que estão aqui, e o Alex, falem alguma coisa da experiência deles. Quem quer falar primeiro? Bom, Dr. Kepp, aqui é o César, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, que os sistemas de geração de energia no mundo hoje, mais comuns, eles são extremamente poluentes e ineficientes, como, por exemplo, uma usina nuclear não tem mais do que 10% de eficiência. Então, nós temos uma bomba para produzir muito pouco energia para as cidades. No caso, por exemplo, dos motores, as tecnologias convencionais são semelhantes a essas usinas ineficientes, porque quase todos os motores que nós utilizamos nos lares ou nas indústrias, eles têm uma eficiência muito baixa. Então, por causa disso, a gente precisa criar cada vez mais usinas, mais e mais usinas, e vamos poluindo o planeta e destruindo o planeta, né? Por exemplo, uma usina de carvão polui a radioatividade. Nós temos os exemplos de Chernobyl e Fukushima em pouco mais de 60 anos do uso da energia nuclear. Quer dizer, se a gente projetar isso mais 60 anos no futuro, será que a gente aguenta mais 2 explosões? Isso a gente deveria pensar. E outros, uma hidrelétrica, por exemplo, a gente inunda áreas enormes, como foi o caso de Itaipu, como vai ser o caso agora na China de Três Gargantas. Quer dizer, nós estamos detonando o planeta com esses métodos convencionais não eficientes. O que o senhor propôs no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida, que eu sugiro que os ouvintes leiam, procurem esse livro e procurem entender, e o senhor propõe uma nova tecnologia, uma tecnologia revolucionária com a utilização de ímãs, pela compreensão de que o ímã ele não produz o magnetismo, mas ele capta o magnetismo de fora dele.
Então, os senhores já imaginaram essa perspectiva? Se quando eu olho para um ímã de geladeira, se eu enxergar aquele ímã como um vórtice, por exemplo, captador de energia do espaço, e que eu posso utilizar aquilo para o benefício da humanidade, é exatamente essa tecnologia do Cap Motor que eu e meus 2 amigos, o Roberto e o Alexandre Frascari, estamos levando lá para a China, que os chineses estão começando a entender agora, que eles têm os meios de produção. Os meios de produção nos outros países parece que se acabaram, né? Então, lá nós temos um plano para este ano de lançar pelo menos 20 produtos já com a utilização dessa nova tecnologia do Cap Motor. É uma tecnologia limpa, que não agride o meio ambiente, ela traz para qualquer aplicação doméstica ou industrial as maiores eficiências possíveis, tão próximas de 100% quanto se deseja investir no material do motor. Então, quer dizer, nós podemos viabilizar energias do tipo do painel solar. Quando a gente pensa, por exemplo, num projeto, a energia solar, ele se torna caro por causa que usa muito painel solar. Com o caso do Cap Motor, nós vamos poder reduzir custos de painel solar e tornar viável o uso da energia solar para quase todas as aplicações. Sabe, César, uma das últimas descobertas que eu fiz agora é que se essa energia entrar de modo intenso no mundo, o ser humano vai até ficar meio imortal, deixar de morrer, principalmente tão cedinho como ele morre. Então vamos começar a ficar assim meio... Matusaléns. Vamos voltar a ser Matusaléns. Oba. Não sei se chega Mas tanto, se o mundo né? estiver, né, Dr. Kepp, se o mundo tiver com essa filosofia já trilógica, e vale a pena ser Matusalém, porque como está agora, nem tem condições de ser Matusalém, porque o mundo está invertido de ponta a ponta, né? De ponta a ponta. Inclusive essa atitude que eles estão comentando, de que o ser humano quer um poderzinho temporário e estrepa o planeta inteirinho, a humanidade a si mesmo, por causa de um pequeno poder temporário, então isso é ser muito invertido, né? Muito burrinho. Então vamos ver agora os engenheiros. Quem quer falar? Roberto Frascari? Eu estava pensando agora, né? Essa nova tecnologia que vê como a energia fazendo a matéria, que sustenta tudo, né? A gente vê os planetas no espaço, em suas órbitas perfeitas, as galáxias, né? Tudo é mantido por essa energia. E a gente nem imagina que isso pode ser utilizado. Mas agora com a magnetônica e a nova física, a gente pode começar a compreender isso melhor e utilizar essa energia assim quase inesgotável, né? E o Alexandre? Claro, o senhor é o terceiro aí da O Alexandre ordem. trabalha muito com circuitos, né, César? É. Sim, senhor. Trabalhei. Ele que fez os circuitos que os chineses estão usando. Ele desenvolveu o sistema de controle e acionamento do Cap Motor, extremamente necessário para a eficiência dos motores. Tá vendo, Alex? O senhor está num período de glória agora. Agora o senhor tem que aceitar as glórias que o senhor já está tendo. Não pode mais se esconder, né, Dr. Kepp? O que acha? Não é questão só de ir no spa lá para tomar banho. O nosso motor, apesar de ele ter muitas semelhanças com alguns outros motores, mas ele trabalha por ressonância, que nenhum outro motor que existe no momento trabalha por ressonância, justamente pela descoberta do Dr. Kepp, né, que toda energia é dupla. É dupla. Então, para você ter uma ressonância, você precisa trabalhar com energias duplas. E os motores normalmente trabalham com uma energia de um sentido só, né? Então isso demora para as pessoas começarem, os técnicos, né, começarem a perceber que precisa trabalhar nesse modo ressonante. Então a gente poderia dizer que agora quem usar uma camiseta, um blusão, né, César, com Cap Motor, vai estar num status de conhecimento superior ao MIT, porque vocês deram a solução ao problema que eles não conseguiram dar. Isso! Agora, eu queria comentar uma coisa que o Dr. Kepp falou, dessa questão do clima, né? Isso! Porque o que a gente está observando, né? Que as mudanças ocorrem lentamente enquanto a gente está próximo do equilíbrio estável, né?
Então, quando a gente está próximo da estabilidade, então você varia um pouco para lá, um pouco para cá. Mas o que a gente está observando é que cada vez mais a gente tem mais calor e mais frio, mais calor e mais frio. Isso significa que a gente está se afastando do equilíbrio estável. E no momento que você chega num ponto de equilíbrio instável, as mudanças podem ocorrer de um dia para o outro. Então essa ideia que a pessoa tem que, não, mas isso vai demorar, não é verdadeira. Que de repente pode acontecer uma catástrofe, assim, de um momento para o outro. Então, essa mudança, esse problema está ocorrendo, né, pela atividade do ser humano, por ele estar usando a matéria como sua fonte, né? Então, essa mudança de perspectiva de mudar a fonte de energia para a energia do espaço, né, como a gente chama, né, é essencial para que a humanidade dure mais um pouco, né? Eu acho, inclusive, que é muito importante que vocês que estão nos ouvindo procurem se informar mais a esse respeito. No nosso portal stop.org.br, vocês vão ver vários boxes lá, várias caixinhas de vários sites. São todos importantes para você acessar, mas principalmente o site do capmotor.com. Capmotor.com tem as nossas teorias, explicações, novidades a respeito. capmotor.com. E lá vocês vão entender muita coisa, viu? Porque para entender essa nova física trilógica, não precisa ser físico ou engenheiro. A pessoa consegue, sim. Aliás, os nossos engenheiros dão aulas para colegiais, gente que está no high school, como é que chama isso aqui? Ensino médio. O ensino médio, eles entendem perfeitamente, eles têm as cabecinhas assim funcionando bem, direitinho, eles entendem tudo, é lindo de ver como eles progridem e inclusive fazem aplicações dessa invenção em produtinhos, como lá numa escola técnica Polimig de Belo Horizonte, eles estão usando os motorzinhos e fazendo produto para construtoras, modelos, né? Protótipos. De betoneira, com painel solar, uma gracinha de ver os jovens aproveitando isso. Então, mas nós vamos trazer um lote, tipo o primeiro lote de ventiladores de teto com altíssima eficiência e economia, e que vão justamente espalhar esse arzinho de magnetismo, que é super agradável, que parece que harmoniza o ambiente. Nós vamos trazer da China um lote e vamos colocar à venda só esse lote pela Stop. Depois, claro, outras empresas vão ter produtos Capmotor, mas esses da Stop devem estar chegando em fim de abril. Não vai estar mais tanto calor, se espera, mas vocês já podem fazer a reserva do seu, comprar o seu e já ir instalando para o próximo verão, né? Porque essa energética, ela beneficia a saúde do ser humano. A gente não pode falar isso porque a Anvisa impede que a gente mencione o nome saúde. Mas um ar bom, um ar agradável, um ar harmonioso, pelo menos isso tem que admitir que faz bem à saúde, né?